Olá pessoal, dando sequência às nossas aulas, a gente vai falar agora sobre amplificadores de múltiplos estágios. Tá? Na verdade, a gente não vai estudar tudo sobre amplificadores de múltiplos estágios, a gente apenas vai aprender uma forma de projeto, de amplificadores de múltiplos estágios, que se não é o todo, mas já ajuda bastante a gente a conseguir projetar amplificadores mais versáteis para o que a gente gostaria. Bom, então no final da aula passada, nós falávamos sobre o fato de que a configuração, nós estudamos, emissor comum, né, que tem como características R médio, RO médio, ganho elevado. Tem potencial para ter ganho elevado. Tá? Aí nós vimos a configuração emissor comum, com resistência no emissor. Nesse caso nós temos RI, vamos chamar de grande. Não, grande é um exagero, vamos botar assim. Médio a grande, RO médio, ganho, médio. Tá? Depois nós vimos a configuração base comum. E aí nós tínhamos RI pequeno, e aí nós vimos que isso aqui era um problema, né? RO médio e ganho bom, o ganho em teoria seria médio, né? Mas acontece que por conta do RI muito pequeno, ele termina sendo de pequeno a médio. Vamos dizer que é pequeno. Porque na prática a gente não vai conseguir um ganho elevado por conta da pequena resistência de entrada. Deixa eu escrever isso aqui direito. Vamos botar pequeno. Tá? Então a gente tem um ganho pequeno. Certo? E por último, a gente tem a configuração coletor comum. Nessa configuração a gente vai ter um RI grande, vamos ter um RO pequeno e vamos ter um ganho menor que 1. Então, nenhuma delas me permite criar o amplificador ideal, como a gente criou o amplificador operacional, lembra? O amplificador operacional cria resistência de entrada grande, resistência de saída baixa e ganho elevado. Né? Nenhuma delas sozinha consegue me entregar isso. Então a alternativa que eu tenho para poder projetar um amplificador que tem essas três características é projetá-lo utilizando um amplificador em múltiplos estágios. Tá? O base comum, pelo que nós já falamos, ele vai ficar fora dessa história, por conta da resistência de entrada pequena, que faz com que ele tenha um ganho pequeno. Tá? Mas assim, e o amplificador base comum ele não é usado em amplificador de múltiplos estágios? Eu até falei na aula que a gente viu sobre o base comum. Né? Ele é usado numa configuração de 2 estágios chamada de amplificador cascode.
mas a gente não vai estudar ela aqui em eletrônica 1, a gente estuda ela em eletrônica 2. Tá? Então, por hora, a gente vai ver como projetar um amplificador em múltiplos estágios, certo? Utilizando as configurações emissor comum, que pode ser com ou sem resistência no emissor, e utilizando a configuração coletor comum ou seguidor de emissor. Tá? Então vejamos, como é que eu posso fazer isso? Então a gente vai fazer algo do seguinte tipo. Eu vou ter um estágio de entrada, deixa eu anotar aqui. Vamos chamar esse cara aqui de amplificador em cascata. Ele é um amplificador em múltiplos estágios. Então como é que a gente projeta isso? A gente vai ter um primeiro amplificador aqui, que vai ser um emissor, vai ser um amplificador coletor comum. Tá? Então eu vou ter aqui a minha fonte de sinal, tá? E esse cara aqui vai me dar a minha elevada resistência de entrada que eu quero. RI grande, que é o que eu gostaria de ter. Aí depois eu vou vir aqui para um amplificador emissor comum. Pode ser um ou mais, né? Eu posso ter um, posso ter vários emissores comuns aqui na sequência, tá? E por último, eu vou ter um outro amplificador coletor comum para fazer a interface com a resistência de carga, onde eu vou pegar a tensão de saída. E esse cara aqui vai me dar o meu RO pequeno. E esses caras aqui vão me dar o meu ganho AV grande. Tá? Então, digamos que eu vou ter aqui A1, A2, AN-1, AN. Então, o ganho total, o AV total, vai ser A1 vezes A2 vezes AN-1 vezes AN. Pronto. Isso tudo vai me dar o meu ganho. E a resistência de entrada vai ser essa aqui. E a resistência de saída vai ser essa aqui. Então, o amplificador vai ter o ganho, que é o produto. O RI dele vai ser o RI do primeiro estágio. E o RO dele vai ser o RO do último estágio. Então, com isso, eu consigo fazer um amplificador em múltiplos estágios. Ah, legal. E como é que eu faço o projeto disso? Né? Se a gente fosse projetar tudo isso junto, ia ficar um circuito muito grande e muito difícil de analisar. Né? Então, o que a gente termina fazendo na prática é projetando um estágio de cada vez. Então, vamos entender como é que a gente projeta o primeiro estágio. Né? Então, projeto de A1. Para fazer o primeiro estágio, eu vou usar aqui a minha fonte VS, RS, e aí aqui vai chegar no meu coletor comum, certo? Bom, até aí tudo bem. No lugar desse projeto do coletor comum, o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar um circuito como esse aqui, pessoal, olha. O circuito desse aqui, né? Então eu vou ter aqui o VS e o RS, eu vou ter toda essa configuração aqui conectada, e a minha dúvida é, quem é o meu RL? Porque até aqui, o projeto é igual ao que a gente aprendeu aqui.
Mas quem é o meu RL? Tá? Para saber quem vai ser o URL que eu vou usar aqui nesse projeto, tá? Eu simplesmente vou conectar aqui no lugar do que seria um URL, ele vai ser igual à resistência de entrada do segundo estágio. Então, é como se a resistência de carga do primeiro estágio é a resistência de entrada do segundo estágio. Pronto, acabou-se. Feito isso aqui, ó, eu posso analisar o circuito e fazer o projeto naturalmente. Ou seja, se essa figura aqui estivesse representando o projeto do primeiro estágio daquele circuito em múltiplos estágios ali, eu só ia colocar aqui no lugar de RL a resistência de entrada do próximo estágio amplificador. O resto do projeto segue normal. Ok. Bom, e como é que ficaria o projeto, né, de AM? Ou seja, do último amplificador, né? Como é que eu faço o projeto desse cara aqui? Bom, mais uma vez, a gente é uma configuração coletor comum, então a configuração igual a essa. Só que tem uma diferença. Eu vou considerá-la igual até aqui, ó. Quem é essa resistência de carga aqui? É essa aqui, ó. A pergunta é, quem é o sinal de entrada? O sinal de entrada desse estágio é o sinal de saída desse estágio. Então eu tenho que fazer uma coisa do seguinte tipo. Eu vou ter aqui o meu estágio AM, que é do tipo coletor comum. Aqui eu tenho a resistência RL, igual está representada aqui, tá? Mas aqui agora eu preciso fazer uma modificação. Aqui agora eu vou ter isso aqui, ó. Então aqui, o que eu chamo aqui eu vou chamar de VS' e RS', não são VS nem RS, né? O que eu chamo de VS', na verdade, é o VO do estágio N-1. Ou seja, é a tensão de saída do estágio anterior, que é o N-1. Ah, e quem é o RS'? É a resistência de saída do estágio N-1. Então, na verdade, isso aqui, se vocês observarem, é o equivalente de TVNAM de A N-1. Então, deixa eu puxar isso aqui até para cá para ficar melhor de representar. Isso aqui, ó, deixa eu fazer algo aqui assim. Isso aqui é o equivalente de TVNAM de AN-1. Tá? Agora sim. Agora eu posso fazer o projeto do último estágio. Ah, e se for um estágio intermediário? Vamos dizer que projeto de A índice K. Quem é A índice K? É um estágio intermediário.
Ora, só os estágios dos extremos é que são coletor comum, o de entrada e o de saída. Os demais estágios são todos emissores comuns, então isso é um estágio emissor comum. Então eu posso vir aqui e dizer que é um estágio emissor comum e ele é o estágio A índice K. Então eu vou precisar aqui de uma resistência de carga que eu vou chamar de RL'. Deixa eu botar ela do lado de lá, porque vai ser mais útil para mim. Tá? E eu vou precisar aqui de um RS' e vou precisar de uma fonte VS'. Quem vai ser RL'? Vai ser a resistência de entrada do estágio K mais 1. Né? Ou seja, a resistência de entrada do próximo estágio faz o papel de resistência de carga do estágio anterior. Isso vai ser sempre assim. Isso vale desde o primeiro estágio, na verdade, a gente já usou isso, né? A resistência de entrada do primeiro estágio foi a resistência de carga do primeiro estágio, foi a resistência de entrada do segundo. E quem vai ser RS'? Né? RS' vai ser a resistência de saída, né, do estágio K-1. Aliás, em vez de chamar de RS', vou chamar de RK, RSK, RS do estágio K. E aqui eu vou chamar de VS do estágio K. Pronto. Tá? Então, o meu RS' é o RO do estágio K-1 e o meu VS', o meu VS índice K, vai ser a tensão de saída do estágio anterior, o K-1. Né? Isso aqui é o equivalente de TVNAM do estágio K-1, que é o anterior ao estágio que eu estou projetando. Então é isso, pessoal. O projeto de amplificadores em múltiplos estágios, basicamente ele segue essa lógica. Uma vez que a gente adota essa estratégia que eu mostrei aqui para vocês, o projeto do amplificador em múltiplos estágios ele se reduz ao projeto de cada estágio separadamente. E o projeto de cada estágio separadamente a gente já aprendeu quando teve as aulas de amplificadores de estágio único. A única coisa que a gente precisa aprender é como que a gente coloca esses valores. Tá? Quem vai ser a resistência de entrada de um estágio, quem vai ser a resistência de saída. Então a gente vê que a resistência de entrada de um estágio qualquer, a resistência RS, né, do estágio qualquer, né, não de entrada, ela é a resistência de saída do estágio anterior. A gente vê que a tensão VS de um estágio qualquer é a tensão VS do estágio anterior. Isso só não é assim para o primeiro estágio, que é a tensão VS e a resistência RS inicial. E a resistência de carga de qualquer estágio é a resistência de entrada do estágio seguinte. Isso só não é válido para o último estágio, que a resistência de carga é a própria resistência de carga do amplificador como um todo. Bom, a partir disso, o projeto de amplificadores de múltiplos estágios não tem mistério, não tem segredo, é só uma questão de prática. A gente vai ter mais uma aula, né, diferente do que eu tinha imaginado, que essa seria a última. Nós vamos ter mais uma aula, porque eu vou gravar para vocês uma aula de exercícios mostrando como fazer o projeto de um amplificador de múltiplos estágios, para vocês terem uma ideia de como fazer isso melhor, tá bom? Por hora, nós paramos por aqui. Obrigado por terem assistido e seguimos no próximo vídeo.